Oi, alunos do quarto ano. Vamos para mais uma semana de atividades, semana de 10 a 14 de agosto, e vamos começar com o conteúdo de português, tá? Para essa semana, eu e a professora Fernanda separamos para vocês atividade de gênero textual, mito e vocativo. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Eu aconselho que vocês anotem no caderno de vocês essas explicações sobre o que é mito e essa outra aqui sobre o que é o vocativo, tá? Para ficar registrado no caderno de vocês, para quando a gente voltar, a gente precisar, vocês já tenham anotado, tudo bem? Então vamos começar a falar do mito. O mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres, das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos, que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Então, o mito é aquela história que procura explicar o surgimento das coisas, mas a gente nem sempre consegue comprovar se realmente foi daquela forma que ocorreu, tá? Então, normalmente é uma história que acontece alguma coisa entre as personagens e alguma personagem vira alguma coisa e assim se dá o surgimento de algo, né? Então, a gente colocou para vocês o mito da criação da noite. Então, vocês vão ler essa história. Façam uma leitura pausada, tranquila, mas leiam em turminha, vocês precisam praticar a leitura. E aí vocês vão responder 2 perguntas bem tranquilas. E lembrem-se, as respostas estão no texto, não precisa procurar em outro lugar, tudo bem? De acordo com o texto, como era antigamente? E 2. O que os homens e as mulheres faziam quando era sempre dia? Se vocês lerem com atenção, vocês vão encontrar a resposta no primeiro parágrafo, tá? Então, leiam com atenção, se atentem ao primeiro parágrafo que vocês já conseguirão responder as 2 questões, tá? E agora vamos para o vocativo. O vocativo, ele é um nome difícil, mas não é difícil de entender, tá? Eu vou deixar para vocês um videozinho de 3 minutinhos de uma outra professora, que ela é bem divertida no vídeo. E ela explica de uma maneira bem simples e vai complementar a minha fala e a atividade para vocês, tá? Assistam ao vídeo dela e vai ser mais fácil ainda de pegar o que é o vocativo. Então, vai lá no seu caderno de português, anota lá o que é o vocativo. Se quiser anotar os exemplos, fica melhor ainda, tá? Então, vamos lá. Vocativo. Na frase, o termo, e esse termo ele pode ser uma palavra ou ele pode ser mais de uma palavra, por isso, palavra ou expressão, tá? O termo usado para se dirigir ao interlocutor. Nós somos os locutores, nós estamos falando. Então, quando a gente for se dirigir a alguém, esse alguém a quem a gente se dirige na fala, ele será o nosso interlocutor, ou seja, com quem nós estamos falando. Os termos são difíceis, são novos, mas não são difíceis de entender. A pronúncia, a palavra pode ser um pouquinho complicada e diferente para vocês, tá? Mas a compreensão é tranquila. Então, vamos lá. O termo usado para se dirigir ao interlocutor, aquele com quem se conversa, como um chamamento, é o vocativo. Pode aparecer no começo, no meio ou no fim da frase e é separado dos outros termos, geralmente por vírgula. Exemplos. Olha só o exemplo. Lina, você vai ao parque? Você vai, Lina, ao parque? Você vai ao parque, Lina? Quem é o vocativo dessas 3 orações, dessas 3 frases? É a Lina, porque é a pessoa com quem o locutor está falando. Então, apareceu no começo e depois do vocativo vem a vírgula. Apareceu no meio e o vocativo está entre as vírgulas.
e apareceu no final, depois da vírgula. Então, veja, toda vez que você coloca o vocativo, se ele é no começo, ele é seguido de vírgula. Se ele está no meio, ele está entre vírgulas. E se ele está no final, ele está depois da vírgula. É como quando você diz assim: mãe, estou com fome. Ou, mãe, estou com fome, o que tem para comer? Ou, estou com fome, mãe, o que tem para comer? Ou, estou com fome, o que tem para comer, mãe? Quem você está chamando para sua conversa? Quem você está querendo avisar que você está com fome? A mãe. Então, mãe aparece no começo. Mãe, estou com fome, o que tem para comer? No meio, estou com fome, mãe, o que tem para comer? Ou no final, estou com fome, o que tem para comer, mãe? Então, o vocativo, pessoal, é aquela pessoa que você chama para conversar, que você está querendo chamar para sua conversa. Então, o termo que você usa para chamar, ele é o vocativo. E não precisa ser só o nome de uma pessoa. Pode ser assim: ó, vida, que dias difíceis. Com quem você está falando? Com a vida. Ou pode ser: querido diário, hoje estou muito triste. Quem é o vocativo? É o seu querido diário. Então, a quem você se referir, não importa a maneira que você se expressar, será o vocativo, tá? Aí você vai ler a tirinha da Suriá. Muito bem, seu leite espertinho. Dessa vez eu quero ver você ferver e transbordar. Nada vai me fazer tirar o olho de você. Aí o leite responde: nem aquele pinguim de bermuda ali na porta? E a Suriá se distrai um segundo para olhar o pinguim e o leite derrama. E aí o leite hehehehe. E olha a cara da Suriá, não gostou nada disso. E vão responder as perguntas. Com quem Suriá conversa no primeiro quadrinho? Com quem ela está conversando no primeiro quadrinho? E qual expressão ela usa para chamar o seu interlocutor? Ou seja, se você identificou com quem ela está falando, você vai conseguir identificar que expressão ela usou para falar com esse ser que ela está falando. Quem é o interlocutor? Que expressão ela usou? E por que ela ficou brava no último quadrinho? Por que será? E no último, como o leite poderia se dirigir a Suriá? Aí para vocês tem hehehehe, peguei você. E aí, que termo para indicar o vocativo, ou seja, que palavra o leite poderia usar para indicar pra gente que ele está falando com a Suriá? Então, é com vocês agora. Façam as atividades e depois vocês assistam o vídeo até o final para acompanhar a correção. Bons estudos, turminha! Oi, turma! Voltamos para a correção. Como eu disse, pedi que vocês ficassem atentos ao primeiro parágrafo para as respostas da interpretação, né? De acordo com o texto, como era antigamente? De acordo com o texto, antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava, esquentando a terra, tudo era claridade. O texto começa dizendo: antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, não havia noite. Olha lá. Tudo era luz e claridade, né? Número 2. O que os homens e as mulheres faziam quando era sempre dia? Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois não havia noite para descansar. Era sempre dia.
precisar, dá um pause aí no vídeo para copiar, tá? Com quem Suriá conversa no primeiro quadrinho? Com quem ela tá conversando? Na leitura a gente já percebe. Muito bem, seu leite espertinho. Então a Suriá conversa com o leite. Que expressão ela usa para chamar o seu interlocutor? Ou seja, aquele com quem ela conversa. Se a gente sabe que ela tá conversando com o leite, como ela falou com o leite? Como a gente soube disso? Quando ela diz, muito bem, seu leite espertinho. Então, a expressão que ela usou foi seu leite espertinho. Por isso que o vocativo pode ser apenas uma palavra, mas ele também pode ser uma expressão, tá? E por que a garota ficou brava no último quadrinho? Olha lá a cara de furiosa dela. Porque o leite enganou a garota e transbordou, né? Quando ele a distraiu para olhar o pinguim de bermuda, que na verdade não existia, aí ele transbordou. E é assim, pode perguntar pra mamãe. Às vezes a gente pisca o olho e o leite derrama no fogão. E no último quadrinho, como o leite poderia se dirigir a Suriá? Ele disse apenas he, né, lá, he. Mas ele poderia ter completado. Então, a gente quer que você diga aí qual vocativo o leite poderia ter usado para indicar pra gente que ele tá falando com a Suriá. Então, poderia ser, peguei você, Suriá. Ou, peguei você, garota. Então, é um dos dois aí que vocês vão usar, tá? É isso, tá bom, turminha? Um beijo.